Olá, o meu nome é Gonçalo. Bem-vindos ao Paleotomista. Continuamos a falar das 24 teses tomistas. Portanto, se tu queres conhecer melhor o pensamento de São Tomás de Aquino, estas são as 24 teses filosóficas aprovadas pela Igreja num grau supremo e que nos resumem a filosofia de São Tomás. Nós temos revisto estas teses aqui no canal. Hoje vamos para a 17ª, que faz parte daquelas tais teses psicológicas, psique, o estudo da alma, e a tese de hoje vai-nos falar, em particular, da distinção entre as faculdades humanas, mas que também são comuns aos animais e às plantas, e as faculdades humanas que já são próprias dos seres humanos. Se estás interessado, fica aí, bora lá. Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, nunc pendebat filius, per transivit gladius. Viri literagite, vigilate statem fide, viri literagite, et confortamini. A tese de hoje passo a ler, duas ordens de faculdades derivam naturalmente da alma humana, orgânicas e inorgânicas. As primeiras, a que pertencem os sentidos, têm como sujeito o composto. As segundas, só a alma. A inteligência é, pois, uma faculdade intrinsecamente independente de um órgão. Fim de citação. Bom, como eu costumo dizer, numa tese temos várias teses, né? E nesta 17ª tese tomista também estamos a falar que já falámos da alma humana em si. Antes disso tínhamos falado dos seres materiais, antes disso tínhamos falado dos seres em geral, né? Portanto, nós começamos com o ser em geral, para o ser material animado, e agora chegamos a falar das faculdades desta alma. Nas próximas teses, 18, 19, 20, 21, vamos falar dessas propriedades em concreto. Dos do segundo tipo. Falámos de dois tipos hoje, vamos falar das do segundo tipo, que são o intelecto e a vontade. Mas, diz-nos aqui, há duas ordens diferentes, há dois tipos diferentes de faculdades, okay? Que derivam naturalmente da alma humana. Portanto, não são duas faculdades, são duas ordens de faculdades, dois tipos de faculdades. Umas que são orgânicas e outras que são inorgânicas. Quando nós ouvimos a palavra inorgânico, nós associamos a uma coisa que não está viva. Porque orgânico vem de organismo. Um organismo é uma coisa material que está composta de partes que juntas contribuem para um certo fim, portanto, partes ordenadas. Mas, e portanto, quando não temos um organismo, quer dizer, temos um monte de água, temos uma pedra, não estão ordenadas para um fim, não temos um organismo. Aqui diz-se inorgânicas. Bem, como eu disse, orgânico, uma coisa orgânica é uma coisa material heterogénea, portanto, com partes diferentes ordenadas a um fim. Normalmente nós dizemos inorgânico porque não é uma coisa material que não está ordenada a um fim. Aqui a tese diz inorgânico, não porque é uma coisa material, só que não está ordenada a um fim, mas porque é uma coisa imaterial. Okay? Não é material, não são faculdades materiais,
e, portanto, não cumprem a definição de orgânico e, portanto, são inorgânicas. Bom, as primeiras, já vamos ver se têm a ver com os sentidos, são orgânicas, estão associadas ao corpo, e as segundas, não. Aqui vemos a palavra naturalmente. Duas ordens de faculdades derivam naturalmente da alma humana. Portanto, as faculdades que nós temos, seja as orgânicas, seja as inorgânicas, vêm da alma humana, é daí que elas vêm, não vêm do corpo humano. Claro que, já vamos ver, o sujeito é o composto, que inclui o corpo, mas o princípio, de onde vem originalmente, claro que se eu for para Lisboa e passar em Coimbra, eu também vim de Coimbra, não é? Eu passei por Coimbra, mas o princípio, se eu vier do Porto, foi o Porto, não é? Então, de maneira análoga, as nossas faculdades, todas elas, vêm da alma, ainda que em alguns casos se passe também pelo corpo, como já vamos ver. Isto é natural, portanto, é natural à alma humana fazer isto. E, portanto, nós dizemos que no estado de separação, em que a alma está separada do corpo humano, entre a nossa morte e a ressurreição final, que acreditamos pela fé que Cristo vai operar no fim dos tempos, neste tempo intermédio, a alma vai estar, não está, ou está, para quem já está nesse estado, vai estar num estado violento, ou seja, que faz violência à sua natureza. Mas a primeira tese dentro desta 17ª tese é que existem estas duas ordens de faculdades, desculpem, são duas, umas orgânicas, portanto, têm a ver com o corpo, as outras inorgânicas, não têm a ver com o corpo. Isto é uma tese. Depois que ambas vêm da alma humana, como seu princípio, e depois que o modo de processão, o modo como vem da alma humana, é um modo natural. Okay? Isto foi a primeira parte. Depois, continua a tese, diz, as primeiras, portanto, as faculdades orgânicas pertencem, às quais pertencem os sentidos, não são só os sentidos, ok? Mas temos os 5 sentidos externos, temos também os sentidos internos. Todas estas faculdades têm como sujeito o composto. O primeiro princípio, vimos, é a alma, mas elas estão no corpo também. Estão no corpo e na alma. Estão no composto. Okay? Podemos imaginar, se quisermos, um bocado de madeira sem forma. Não dá para imaginar, porque nós imaginamos sempre com uma forma, mas vamos tentar. Imaginamos um bocado de madeira e depois vamos colocá-la numa forma, um cubo. Okay? Vamos informar. Ok. Tínhamos a matéria, temos a forma, mas agora temos um composto. Aquele cubo não é só um cubo que eu tinha na ideia, né? Na minha mente, é feito de madeira. E, portanto, aquele objeto, que é um cubo enmadeirado ou uma madeira encubada, é o composto. Portanto, nós somos um corpo animado ou uma alma encorpada e estas faculdades orgânicas estão no composto. Ok. Portanto, eu quando vejo, uso o olho, e não é que, pronto, acontece que uso o olho, mas também podia ver sem olho. Não, para detectar a cor preciso de um órgão. Para detectar o som eu preciso de um órgão, etc. Ok. E, portanto, o sujeito, aquilo que está por debaixo, aquilo que dá vida, ou seja, onde é que estão essas faculdades? O que é que tem essas faculdades? X tem a faculdade da visão, uma faculdade orgânica. Ok, quem é que é o X? É o composto. Não é a alma, não é o corpo, é o composto. Okay. E já estamos a ver, agora continua a tese, as segundas, as inorgânicas, só a alma. Têm como sujeito só a alma. O meu intelecto, a minha vontade, têm como sujeito, já não o corpo, mas a alma. E isso parece querer dizer que eu não uso o meu corpo para conhecer e não uso o meu corpo para desejar. E por isso, continua a tese,
A inteligência é, portanto, e aqui por inteligência entendemos toda a dimensão intelectual do homem, que vai incluir a sua vontade, embora de facto as 24 teses tomistas se foquem mais sobre o intelecto, a 18, 19 e 20 são sobre o intelecto, a 21ª sobre a vontade, o que é normal numa moldura tomista, no sentido em que nós acreditamos, defendemos filosoficamente que o intelecto tem precedência sobre a vontade. Okay? Primeiro eu conheço a realidade e depois eu posso desejá-la. Isto é importante. E negar isto tem consequências lógicas devastadoras e heréticas, embora a pessoa possa negar isto sem querer assumir essas consequências todas e, portanto, a negação disto em si não é herética, como é óbvio. Mas pronto, é natural que se dê mais ênfase à inteligência. Mas diz-nos a tese que a inteligência é uma faculdade intrinsecamente independente de um órgão. Bom, é independente de um órgão, ok? Quando eu vejo, estou a usar o olho, ok? Ver é a mesma coisa que estar a usar o olho, são coisas convertíveis. Sempre que eu estou a usar o olho, eu estou a ver. Sempre que eu estou a usar o olho, enquanto o olho, eu estou a ver. Claro que eu posso usar o olho para empurrar alguma coisa, mas sempre que eu uso o olho enquanto o olho, eu estou a ver. E sempre que eu vejo, eu estou a usar o olho enquanto olho. Okay? São convertíveis. A visão é, portanto, intrinsecamente dependente de um órgão. O intelecto não. O nosso cérebro é usado pelos tais, não falamos aqui, mas pelos sentidos internos. Portanto, que pertenciam à anterior, à ordem, à primeira ordem de coisas a que pertencem os sentidos. Nós falamos sempre dos externos, mas também os internos, coisas como a memória, uma certa faculdade estimativa que é capaz de reconhecer imediatamente que isto é bom ou isto é mau. Podemos pensar numa ovelha que vê um lobo e instintivamente faz a estimativa de que aquilo lhe é prejudicial, que é algo que ela deve evitar e, portanto, foge. Portanto, é esse o domínio do nosso cérebro, a capacidade de... não vamos entrar por aqui. Podem aqui no canal de Paleotomista no YouTube ver as leituras guiadas do Tratado do Homem, em que nós falamos sobre isso, os sentidos internos, a fantasia ou imaginação, ou seja, a capacidade de formar imagens, o sentido comum que detecta os vários sentidos. Não é? Eu sinto uma árvore, não é? Ponho a mão na minha árvore, cheiro a árvore, vejo a árvore, e a minha mão só recebe a parte tátil, a minha visão só recebe a parte visível, o meu ouvido auditível, o meu nariz, a parte do olfatível, não sei. Mas eu sei que é tudo o mesmo. Que aquilo que eu vejo, toco, cheiro, pertence tudo à mesma coisa. E, portanto, temos também essa capacidade de juntar tudo, chamamos a isso o sentido comum ou senso comum. E tudo isso pertence ao domínio orgânico corporal. A inteligência é uma coisa para lá disso. O que é? Vamos ver nas próximas séries, mas tem a ver com o conhecimento intelectual de coisas imateriais, de coisas universais, etc. E, portanto, também a vontade não é o apetite que os animais também têm, tenho sede, quero beber. Isso também pertence à parte corporal no homem, mas é uma vontade de coisas também elas imateriais, universais, imutáveis, um desejo de beleza, um desejo de felicidade, não só de bem-estar, de felicidade, nem só de bem-estar, nem só de prazer, mas de felicidade, um desejo de santidade já é sobrenatural, mas requer uma vontade intelectual. Ok? Tudo isso é intrinsecamente independente de um órgão. E agora vejamos, a tese não diz só que é independente, a tese diz que é intrinsecamente independente. Quer dizer que extrinsecamente já pode ser dependente. Pensamos assim, eu vejo o meu pai
e o meu pai faz uma boa ação. Okay? Faz uma ação corajosa. E na segunda-feira. Depois chega a terça-feira e o meu pai faz outra ação corajosa outra vez. Depois, na sexta-feira, vejo a minha mãe fazer uma ação corajosa. Na semana a seguir, o meu professor faz uma ação corajosa. Destas coisas individuais, okay, aquelas ações concretas, que agora eu sou capaz de dizer são uma ação corajosa. Tem ali alguma coisa que faz ela corajosa, mas eu só vi o meu pai a fazer uma ação, a minha mãe a fazer outra, o meu pai a fazer outra, o meu professor a fazer outra. Portanto, ao nível dos indivíduos, eu só vejo ações concretas, mas o meu intelecto reconhece naquela repetição um padrão que até já intuiu, digamos assim, na primeira ação que viu do meu pai, mas ao longo da repetição é capaz de perceber melhor as luzes das sombras. E eu chego ao conhecimento de uma coisa universal, uma ação corajosa. Já não é do meu pai, nem é do professor, nem é da minha mãe. Eu percebo que essas são exemplares indivíduos daquela ação, daquela ideia universal de ação. E eu reconheço que essa ideia não está só no meu intelecto como uma abstração, uma generalização, mas que está realmente naquelas coisas. E os argumentos filosóficos para isso são muito bons e interessantes, mas ficam para outro episódio. Eu reconheço esta universalidade. E isso é o tal universal. Eu já não estou a conhecer a ação do meu pai, eu já não estou a reconhecer a ação da minha mãe, nas suas particularidades e individualidades, mas estou a reconhecer que há algo de comum universal entre elas. Este universal não está na matéria, não está nem no meu pai, nem na minha mãe, e, portanto, requer um recipiente imaterial. Nós depois vamos falar de como é que funcionam estes processos de abstração, aqui ao falar das 24 teses tomistas, e quem quer ver um bocadinho em mais detalhe, mais profundamente, pode ver no YouTube do Paleotomista, no nosso canal do YouTube, uma série sobre o Tratado do Homem, em que estão aqui a ver os livros da Suma Teologia, e aqui o segundo, o grossinho, tem o Tratado do Homem. Mas por hoje é tudo. Portanto, ou melhor, desculpa, não é nada tudo. Estou a dizer, a dependência intrínseca não existe, porque estamos a falar de universais, mas existe uma dependência extrínseca, porque eu chego a esta ideia universal, não é que eu a sonhar, ou a sonhar também seria através do exterior, porque os sonhos são feitos pela imaginação, etc. Mas não é que eu nasci a saber o que é uma ação corajosa. Eu não tinha esse universal na cabeça, nem adquiri esse universal através do nada, mas através do conhecimento concreto. É vendo a ação do meu pai, da minha mãe, etc. E, portanto, extrinsecamente, a minha faculdade de intelecto e da vontade depende do corpo. Porque para eu saber o que é uma ação corajosa, ou o que é uma árvore, ou o que é uma pedra, ou o que é água, ou etc., que é uma vida bem vivida, etc. E eu, para saber estas coisas, eu preciso de ver individuais concretos. E para eu os ver, eu preciso de os ver com o olho, depois que o meu cérebro faça uma imagem e que a apresente ao intelecto. E agora o que o intelecto faz é abstrair dessa imagem individual a ideia universal. Devemos falar deste processo de abstração nas próximas teses. E, portanto, o que eu vos tenho a dizer agora é: não se esqueçam de pôr gosto, de subscrever, de partilhar, formas completamente gratuitas de ajudar o podcast. Espero que tenham gostado de mais este episódio do Paleotomista. E até à próxima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua mãe. Maria Santíssima, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós.